Isso aqui é uma questão de mecânica, mais precisamente da parte de estabilidade, né? Então nós temos aqui um sistema de partículas ou de pontos materiais, né? Cada um desses pontos tem uma massa diferente, faltou colocar a massa desse aqui. Pronto. Então, cada um tem uma massa, né? 2m, m, 2m, m, 3m. E eles estão colocados em um sistema de referência, x, y, cuja origem está aqui, ó. E uma dessas massas, um desses pontos materiais, está exatamente aqui na origem. Então a questão pede a posição do centro de massa desse sistema de partículas, né? São 6 partículas aqui, com massas diferentes e um posicionamento diferente no sistema de referência proposto. E aí ele quer saber qual é a posição do centro de massa. Então, o centro de massa é um ponto que vai ficar em algum lugar aqui desse sistema, né? Desse sistema de referência. Então, como é um ponto, ele vai ter uma coordenada x e ele vai ter uma coordenada y. Então, o centro de massa, que é um ponto, ele vai ter um valor x e ele vai ter um valor y, certo? Então nós precisamos achar o valor x e depois o valor y. Lembrando que a posição do centro de massa, né, vamos colocar aqui, ó, o x, centro de massa, vai ser igual a o somatório da massa I multiplicado pela posição I, tudo isso dividido pelo somatório das massas I. É basicamente isso. É como se fosse uma média ponderada. Na verdade, é uma média ponderada. Então, nós vamos pegar massa 1 vezes a posição 1, mais massa 2 vezes a posição 2. Né? Deixa eu escrever aqui. Isso aqui vai ser igual a M1, X2, X1, mais M2, X2, mais, e assim vai até MI, XI. Tudo isso dividido por M1 mais M2 mais, assim vai até MI, certo? É uma média ponderada. Então, isso aqui vale para X, isso aqui vale para Y. Vamos lá calcular, né? A posição do centro de massa em X. Então, são 6 valores, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Começando desse aqui, né? Então vai ser massa desse vezes a posição em X desse. Quanto é que vale a massa desse aqui? 2m, né? 2m vezes... Quanto é que vale a posição dele em X? Bom, a posição dele em X é 0, né? Porque ele está aqui, ó. Em X ele está na origem. Então vai ser 0. Mais, vamos para esse aqui, ó. Esse aqui de baixo. A massa dele é m vezes qual é a posição dele em X? 0. Mais a massa desse aqui, que é m, vezes a posição dele. A posição dele é L sobre 3, né? L sobre 3. Mais esse aqui, ó. A massa dele é 2m vezes qual é a posição dele? Em X, né? L sobre 3 mais 2L sobre 3. Isso aqui é igual a L, né? 1 terço mais 2 terços valem 3 terços. 3 terços valem 1. Então vai ficar L aqui. L mais M, né? A massa M. Qual é a posição em X de M? L também. E mais 3M vezes qual é a posição em X desse? L. Tudo isso dividido pelo somatório das massas. Então vamos ter, ó, 2m mais m mais m mais 2m mais m mais 3m. Então, fazendo isso aqui, ó, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, vamos multiplicar aqui. Vai ficar ml sobre 3 mais 2ml mais ml mais 3ml. Tudo isso dividido por
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10M, né? Deixa eu ver aqui de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Então, 10M. Nós podemos eliminar todos os M's, né? Esse M, esse M, esse M e esse M, todos eles dividem, né, com esse M aqui. É como se eu tivesse colocado o M em evidência e dividido por esse M aqui. Então vai ficar, 2L mais L dá 3L, mais 3L dá 6L. Então isso aqui vai ser igual a 2L sobre 3 mais 6L dividido por 10. 2L sobre 3 mais 6L é a mesma coisa que 18L sobre 3 mais 2L sobre 3 dividido por 10, né? Isso aqui é a mesma coisa que 20L dividido por 30. 20L dividido por 30. Isso é a mesma coisa que 2/3 de L, né? Então, a posição X do centro de massa é 2/3 de L. 2/3 de L vai ficar, né? Vai ter 1/3 de L mais 1/3. Vai ficar aqui, exatamente na metade, no ponto médio entre essa massa e essa massa, né? Vai ficar aqui. Então, vou ter L e mais L aqui e mais L aqui. L sobre 3, depois L sobre 3 e L sobre 3. Então, a posição X do centro de massa vai ficar aqui. Falta agora descobrir a posição Y, né? Então, a posição Y vai ser a mesma coisa, né? O Y, centro de massa. Aí, vamos lá, mais rápido, né? Esse aqui, a massa desse, né? A massa do primeiro, 2M, vezes a posição dele em Y. Qual é a posição dele em Y? L. L. Mais a massa do segundo, M. Qual é a posição em Y desse aqui? 0. Então, vai ficar 0. Mais a massa do terceiro, M também. M. Qual é a posição dele desse aqui em Y? 0 também. 0. Mais esse aqui, é 2M, a massa. E qual é a posição dele? Qual é a posição desse em Y? 0. Mais, qual é o próximo? Esse aqui, a massa é M. Qual é a posição dele em Y? Desse aqui, L sobre 2, né? A distância dele para o eixo X é L sobre 2. Então, a posição desse aqui no eixo Y é L sobre 2. Então, vai ficar aqui, L sobre 2. Mais, qual é a massa desse? 3M. Vezes, qual é a posição dele em Y? L. Né? L. Tudo isso dividido pelo somatório das massas, né? E a gente já viu que o somatório das massas é 10M, né? Então, eu já vou colocar aqui 10M. Tudo isso dividido por 10M. Esses três termos aqui vão ser 0, né? Então, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Só sobreviveram esses três termos aqui. Então, vamos colocar aqui. O Y, centro de massa, vai ser igual a 2ml mais esse aqui, né? ml sobre 2 mais 3ml. Tudo isso dividido por 10m. Eu posso colocar todos os m's em evidência e dividir com esse m, né? Então sai m e m. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 3, 5, né? Então vai ficar 5L mais L sobre 2 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que 10L sobre 2 mais L sobre 2 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que 11L dividido por 20. Então, o Y, centro de massa, vai ser igual a 11 20avos de L, né? 11 é um número primo, então não tem como a gente reduzir essa fração aqui. Então vai ficar 11 20avos de L. Então vai ficar mais ou menos 10 sobre 20 dá meio de L, né? 11 é um pouquinho maior do que a metade. Então ele vai ficar, aqui a metade, né? Aqui seria a metade, ele é um pouquinho maior. Então seria mais ou menos aqui, né? Então seria mais ou menos aqui a posição dele em Y. Aí eu uno esse ponto, fica mais ou menos aqui.
o centro de massa desse sistema, né, que é um ponto, é esse ponto aqui, que tem como coordenadas, né, em x 2/3 de L e em y 11/20 de L. E esse centro de massa é como se recebesse todas as massas, né? O somatório de todas as massas é igual a 10m. Então é como se 10m, que é a massa total desse sistema, estivesse concentrada só nesse ponto aqui, que é um ponto imaginário. Mas em cálculos, né? Quando a gente for fazer cálculos, por exemplo, sobre a força gravitacional, etc., a gente pode substituir todos esses pontos aqui por esse ponto aqui, o centro de massa, e esse ponto vai ter uma massa de 10m. Né? É o ponto onde estão concentradas as massas totais, certo? O centro de massa é um ponto extremamente importante. Valeu!